pessoalmente, já esteve, ele já foi pastor do Meia, e eu queria já passar logo a palavra para ele, e depois no final, se tivermos tempo, a gente volta com mais um livro. Amém, igreja? Amém. Quantos estão sedentos pela palavra de Deus? Levanta a mão. Tenho certeza que Deus vai usá-lo mais uma vez poderosamente. Deus abençoe. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. E vão ouvir a cantora Josimel. Vamos colocar de pé, o mensageiro. Posso parar? Mais uma vez, direção, servo do Senhor, história. Grande e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, nos colocando diante de Ti. E te agradecemos, Pai, por tudo que Tu és, Senhor, na glória que Tu deixou neste lugar. Quero agradecer, Senhor, por cada vida presente de Deus e pela convicção que estás em nosso meio. Quero te agradecer pela vida, Pai, do Teu servo. E mais uma vez, sempre Tu usarás, Senhor, na glória como Teu instrumento. Fala, Senhor, pelo Teu servo, nós te clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Cícero, mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui na casa do Senhor, debaixo da sua autoridade. Cumprimento também os irmãos, obreiros. Pastor Manuel Moreira. Muita honra poder conhecê-lo também, pastor. Que Deus o abençoe. A Deus seja a glória. É bênção demais fazer a obra de Deus, né? Eu vou cantar daqui a pouco. Muito obrigado, pastor, pelo privilégio de estar aqui compartilhando com os irmãos. Rafael Mel, aleluia. A Deus seja a glória. Amém. Quero agradecer a vida, né, do Carlos, né? Deus te abençoe, meu amigo querido, que nos trouxe aqui, nos estendeu um convite, né? Também o Disney, esse evento de valor, que foi aí, né, nosso companheiro durante esses 2 dias. A Deus seja a glória. Eu estou acompanhado do meu papai. Eu pedi que ele ficasse de pé mais uma vez, né? Seu Manel, né? Eu estava falando, né, com a irmã Cristina no almoço. Meu pai ainda, como a gente gosta de dizer, ainda não é de Jesus. Está chegando lá, tem uma promessa sobre ele. Você pode dizer amém por isso? Antes de sentar, peraí. Mas eu quero testificar aqui que o principal exemplo de caráter, de retidão que eu tenho na minha vida, eu dou graças a Deus pelos meus pastores, mas o primeiro lugar que eu ocupo é esse. Louvo a Deus pela vida do meu pai. Te amo, pai. Beijo. Pode sentar. Ele é de Jesus. Ele é. Isso aí, amém, irmão. Amém. Graças a Deus, obrigado, pai. Pode sentar. Eu sou fruto das orações da minha avó. Também cumprimento aí a Cristina. Obrigado, né? Isso é uma bênção, viu? Campina Grande lhe aguarda. Sabrina, Deus te abençoe também. Quero apresentar os irmãos que não estavam aqui ontem, né? Minha família, conseguiu colocar? Põe na tela aí. Eu sou isso aqui, irmãos, ó. Consegue apagar aqui para os irmãos verem melhor? Ah, se não conseguir, não tem problema. Do meu lado ali está a Jussara, do meu colo está a Rebeca, de trás para frente. O da ponta de lá é o Pedroca, a princesa é a Isabel e o meu mais velho, Lucas. 8, 7, 5 e 2 anos. Minha família, e é o que me faz estar aqui. Minha preciosidade, que é a Jussara. E essa daí é o cumprimento da palavra de Deus na minha vida mesmo. Eu achei uma joia, uma preciosidade. Tá? Em Recife, com a minha mãe, minha cunhada, todo mundo lá, meu irmão, comemorando o aniversário da minha sobrinha. E louvado seja Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Pode acender, obrigado. Trago um abraço da nossa igreja, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Meu pastor, que é bem conhecido de muitos irmãos, é o pastor Silas Malafaia, né? Que pastoreia a minha casa. Eu louvo a Deus pela vida dele também, que é minha
referência no reino de Deus, minha principal influência no reino. E trago um abraço também em nome dele para toda essa igreja querida, essa cidade que ele também tem um carinho grande. Sempre que ele lembra do período de cruzadas do ministério, a primeira cidade que ele começou a fazer a cruzada Vida Vitoriosa foi a cidade de Petrolina, e foi uma grande bênção. Mais de 500 vidas foram salvas para Jesus. A Deus seja a glória por isso. Antes de ler a palavra, eu quero compartilhar um testemunho. Quantos irmãos estavam aqui ontem? Eu ministrei uma palavra de fé, irmãos, e a gente tem que viver pela fé. Enquanto pregava, à tarde havia recebido a notícia de que uma das nossas colaboradoras lá, a diaconisa Luciana, estava falando para o pastor há pouco aqui. Sabe aqueles trabalhadores que a gente quer colocar numa forma para fazer um monte igualzinho? Pois essa irmã, a bênção, estava cozinhando em casa à tarde, na sexta-feira, sentiu uma forte dor na coluna e foi encaminhada para o hospital. Chegando lá, tomou uma medicação decidindo dores fortíssimas. Quando ela levantou da cama, caiu sem sentir as duas pernas. E eu pregando sobre fé, e ela paralisada no hospital, sem sentir nada nas pernas, nada. E eu estava recebendo calado, fiquei calado, porque tem coisas que Deus manda compartilhar, tem coisas que Deus só manda falar depois. E eu dizendo: Deus, sou teu servo, sou teu filho, tua serva te serve. Eu estava pregando a tua palavra, gerando fé no coração do teu povo. Então o Senhor manda um sinal. Aí agora tem uns 2 ou 3 minutos sentado aqui, eu recebi um vídeo, ela mandando um vídeo das pernas. Pastor, tá movimentando de novo. Aleluia, aleluia. Irmão, deu um glória. Eu queria dar um grito. Eu estou aqui, olha. Deus é o Senhor é Deus. Irmão, confia no Senhor que Ele é poderoso para fazer. Você crê nisso? Então, o Senhor é bom, graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler alguns textos. Se puder, aumentar só um pouquinho aqui o retorno para mim, só um pouco, tá bom? Graças a Deus, bom demais, ótimo, obrigado, meu irmão querido, obrigado. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Eu sentado aqui, a senhora estava ouvindo a missionária Josiane cantar, e eu aqui ouvindo aqui, ó, esse canarinho de Jesus aqui, ó, canta demais, irmão. Faz voz e tudo aqui. Mas é forte ele, hein? O negócio é, irmãos, irmão também são cridos de pastor, irmão. Se o irmão aqui não quiser tocar, não quiser fazer nada, ele capa o microfone e sai resolvendo a vida aqui, irmão. Hã? Ele toca também? É forte, hein? Meu Deus! Você está feliz com a vida do seu pastor, irmão? Forte, é isso aí. Que bênção. Então honre ele, viu, irmão? Honre. A maneira como a igreja trata o homem de Deus é a maneira como Deus trata a igreja. Aprenda isso. Ele é um detalhe. Ele é um instrumento. Ele é só um ser humano. Mas ele é o ungido de Deus para essa casa. Por um tempo foi o pastor Moreira. Eu fiquei muito feliz. Ninguém pediu. Eu vi a igreja levantar aqui espontaneamente para celebrar a Deus pela sua vida. Da mesma forma, agora, segura as mãos do Moisés aí. Segura as mãos dele. Enquanto ele está com a mão estendida, você está vencendo lá na tua casa. Você está vencendo lá no teu trabalho. Honra o homem de Deus. Tá bom? Jeremias capítulo 18, o texto sagrado diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce, e vai à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava assentado sobre a roda, fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro
se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, preste atenção a partir do verso 6, que é Deus explicando a Jeremias o que ele viu. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um rei, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal. Me arrependerei, bota uma aspas bem grande, se tiver com caneta faz um círculo que você precisa entender bem, se arrependerei. Então eu me arrependerei do mal que pensava de fazer. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos moradores de Judá, e aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Capítulo 19 ainda, por favor, olhe para o texto, verso 1, no capítulo 19. Assim diz o Senhor, vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser, e disse, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retenir-lhe-ão as orelhas. Avance, por favor, o versículo de número 10, do capítulo 19. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhes-ás, assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como quem quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Se você pode, diga um amém. Amém. Mais uma vez, deixe a sua Bíblia aberta. O texto sagrado que nós lemos compõe uma das mais conhecidas profecias sobre Israel. Certamente você já deve ter ouvido muitas mensagens sobre esse texto. Eu, quando prego, eu gosto de olhar para o texto. Vez ou outra a gente faz uma mensagem temática, mas eu não tenho muita habilidade para fazer. Então eu gosto de olhar para o texto. E olhando para o texto, eu tenho que ir para o contexto para entendê-lo. Por que Deus levou Jeremias aonde levou? E por que falou o que falou? Por que eu li o capítulo 18 e o capítulo 19? Então algumas coisas são importantes antes de irmos para os pontos dessa mensagem, que tem 3 momentos. Um contexto para você entender por que Deus usou o profeta para falar essas coisas. Um momento em que você vai extrair lições do texto. Aí sim, em alguns momentos eu pego uma parte do texto, momentaneamente colocando ela isolada para poder aplicar algumas coisas, alguns conteúdos importantes para a nossa vida. E depois uma aplicação final que diz respeito ao versículo 6 até o versículo de número 10, que nós lemos do capítulo 18, verso 11, perdão, e os outros versículos do capítulo 19, porque você precisa entender essa mensagem e o recado que Deus deu para o profeta. Já oramos, eu já falei, eu costumo orar sempre antes de ler o texto, depois que ler o texto, mas o pastor já me abençoou. Eu só quero reconhecer que eu sou limitado, imperfeito. Você não espere nada de mim, porque eu não tenho nada para te dar. Eu sou um instrumento, um detalhe. A glória é só de Deus. Você ouvir a mensagem, for abençoado, você que é pregador, anota e melhora e prega, porque não tem nada a ver conosco, tem a ver com
A Deus seja a glória. Ficou claro isso, irmãos? Você concorda com isso? Amém. Vamos para a mensagem. Jeremias é reconhecido como um profeta chorão, por uma razão. Ele escreve o livro de Jeremias e alguns poucos capítulos do livro de Lamentações. Jeremias vai profetizar especificamente para a nação de Israel que ficou no sul. Aqui o reino já está dividido, na verdade o reino já está acabando. Jeremias vai profetizar o final do período monástico de Israel, o período da nação ainda instituída. Eles têm só uma lembrança, mas aqui ele está prenunciando. Olha aqui, criança grita mesmo. Olha para cá, não presta atenção não. Jeremias aqui está prenunciando a derrocada de Judá. Os irmãos bem sabem que Israel vai passar 70 anos cativo na Babilônia. E Jeremias, ele é um profeta pré-babilônico, durante a Babilônia, e no período ele ainda profetiza para depois da Babilônia. Jeremias não vai ter uma morte muito bacana. A história conta que Jeremias, por ordem de Deus, não vai com o povo que foi levado cativo para a Babilônia. Ele permanece na terra de Jerusalém e Judá para continuar profetizando para aqueles que resistiram, porque a vontade de Deus era que Israel se submetesse ao cativeiro babilônico, que já não tinha mais volta. Eles estavam afastados do Senhor há muito tempo. Os reis que se assentaram sobre o trono de Davi, que foi exatamente aqueles reis que reinaram em Judá depois da divisão após a morte de Salomão, foram 16. Vamos contar assim ao todo. 8 fizeram o que agradava ao Senhor, 8 aborreceram os caminhos do Senhor. Eles se alternavam. Os últimos reis eu nem considero como tais. A partir de Joaquim, ali eu considero eles mais como vassalos, ora do Egito, ora da Babilônia. Mas esses reis que se assentaram no trono de Israel, sobretudo os que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, 2 deles são importantes destacar: Avônia, Acais e Manassés. Porque eles têm muito a ver com o que Deus fala com o povo aqui. O que você precisa gravar dessa passagem, dessa parte contextual? Acais e Manassés, o que eles fizeram, eu já conto. Uma região chamada Vale do Filho de Inom, que é um dos 3 grandes vales que circundam Jerusalém. Uma planície que é colocada, está bem no meio do Vale do Filho de Inom, que é uma planície chamada Tofete, que você ouviu aqui no texto que nós lemos. Tanto o Vale do Filho de Inom quanto Tofete. O que acontece, irmãos? Quando Israel, volta um pouquinho, entra na terra prometida, Deus dá uma ordem para que eles expulsem da terra todos os povos que ali habitavam. Israel desobedece, começa a fazer aliança com eles. Por exemplo, Josué dá um mole e os gibeonitas acabam recebendo uma palavra de promessa que eles ficariam ali na terra. Eles enganaram Josué não teve discernimento, teve que ficar com eles. Deu até um problema lá na frente, depois com Davi, quando Saul mandou matar os gibeonitas, teve uma praga que veio sobre Israel por essa causa. Bem, Israel se contaminou com aqueles povos. Um deles, os cananitas, tinham uma divindade, uma variação de Baal, chamada Moloque, uma das mais terríveis divindades dessa região antiga, do Oriente Médio. Moloque, um dos cultos importantíssimos que eram prestados a Moloque, crianças eram sacrificadas num altar. Os sacerdotes, os reis, o povo, passavam seus filhos no fogo. Primeiro imolavam seus bebês de colo, isso mesmo, imolava, cortava a criança no pescoço, matava a criança e depois queimava as crianças no fogo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é de hoje que Satanás tem sede do sangue dos nossos filhos. Cuidado como você cuida dos seus filhos. Cuidado como você terceiriza a educação dos seus filhos. Ah, pastor, eu não trago para a escola dominical porque ele chora toda vez. É melhor ele vir chorando agora do que depois que ele crescer você chorar em casa e na igreja, porque ele não quer mais nada com Jesus. Então exerce a tua autoridade, para de ser banana. Quantos podem dizer amém? Amém? Ok? Para de ser omisso e coloca teus filhos no caminho do Senhor.
porque esse lugar aqui vai marcar a vida e a história deles para todo sempre. Fecha parênteses. Anos depois, Israel já estabelecido como reino, como nação, Acais, um dos reis que se assentou no trono de Judá, resolve praticar a idolatria do culto a Moloque. E o texto sagrado, se não me engano, segundo Reis, capítulo 16, vai falar que Acais é o primeiro que passa seu filho no fogo. Um rei de Israel, do povo da aliança, sacrificando seu filho no fogo. E onde é que eles faziam isso? Numa planície chamada Tofete, no meio do vale do filho de Inom. Depois de Acais, vem um rei que agrada o caminho do Senhor, que é Ezequias, um dos excelentes reis que Israel teve. E depois veio seu filho Manassés, que vai o caminho de Acais e ainda pior, porque Acais faz. Acais é exemplo para o povo, mas não motiva o povo a fazer. Mas a Bíblia Sagrada diz que Manassés, que é reconhecido como um dos piores reis que se assentaram no trono de Davi, além de praticar essa mesma idolatria, ele ensina o povo a fazer. Então, a partir de Manassés, o povo começou a sacrificar seus filhos no altar a Moloque. E cada gota de sangue daquelas crianças inocentes que desciam naqueles altares, Deus se mexia no trono. Vou usar essa expressão aqui, para você entender. Aquilo foi embrulhando o estômago do Senhor, porque Israel dia após dia se voltava contra Deus. Ainda que os reis se assentassem no trono de Judá, fizessem o que era bom aos olhos do Senhor, o povo ainda não largava a mão dos seus deuses. E Deus foi se irando contra aquilo, abominando cada prática daquela, literalmente abominável, ao ponto de que chega agora o momento de Deus tratar com Judá, porque Israel, já no norte, já não existia mais, porque a Síria entrou e lambeu tudo e destruiu totalmente o reino do norte. Agora era a vez de Deus tratar com Judá, só que o tratamento de Deus com Judá é específico, porque tem uma promessa sobre o trono de Davi. Então você chega aí em Jeremias. Jeremias vai liberar uma palavra profética a respeito desse assunto e vai falar de uma das maneiras como Deus vai ensinar Israel o tratamento que eles vão passar a partir do momento que eles vão ser colocados no cativeiro babilônico. Quem está me acompanhando até aqui, diga amém. O vale do filho de Inom, para a gente começar a ir para as aplicações do texto. Vale do filho de Inom, do hebraico, já vou falar transliterado, porque eu não sou um hebraísta. Ben-Rinom, Ben, filho, Rinom, Inom, filho de Inom. Ben-Rinom, transliterado para o grego, ou seja, já voltando, remetendo agora aos tempos de Cristo, Ben-Rinom significa em grego, transliterado também, guerrena. E se você ler a sua Bíblia, Marcos capítulo 9, uma das passagens que Jesus fala sobre o inferno, Jesus está diante de uma situação. Jesus está diante de um vale e de uma planície, que naquele momento, já na verdade desde Josias, que é um rei que vem depois de Manassés, que faz uma grande revolução espiritual, e proíbe a partir de então de que nada fosse feito nem para o demônio naquela região de Tofete. E a partir de Josias, Tofete passa a ser um aterro sanitário. Aqui tem lixão, Petrolina não. Tem aterro sanitário? Tem. Um lixão. Esse lixão é lixão em Tofete, agora um lixão até a época de Jesus. Quando chega com Jesus lá em Marcos 9, Jesus vai falar: se o teu olho te faz pecar. Quem lembra desse texto? Se a tua mão direita te faz pecar, Jesus vai contar algumas coisas. Ele vai dizer assim: corta, figura de linguagem, e joga fora, porque é melhor que vá para o céu caolho, maneta, aleijado, com uma perna só, com uma mão só, com um olho só, ir para o céu, do que ser lançado completo no inferno. E Jesus está diante do Guerrena, diante da palavra Guerrena, que é um lugar, vale do filho de Inom, Guerrena no grego, que deu origem à palavra inferno. Então esse lugar, que agora faz parte dessa profecia, é o lugar que Jesus usa a figura de linguagem em Marcos 9 para falar sobre o inferno. Por quê? Como é um aterro sanitário, para o aterro sanitário não aumentar de tamanho geográfico, o que é que se faz? Toca fogo.
E usava-se muito enxofre, por conta do processo químico, porque ali tinha muito troço. Na época de Jesus era um negócio nojento, porque o guerreiro não era só para jogar dejeto humano, era para jogar corpos de animais e corpos de gente. Então muitos corpos humanos e de animais putrefavam ao relento naquele lugar. E ali se tocava fogo para não aumentar, para sedimentar, para poder continuar jogando lixo, todo tipo de dejeto, inclusive de corpos. Jesus está dizendo, é melhor ir para o céu faltando uma parte do corpo do que ser lançado completo no inferno. Jesus aponta aqui. É melhor do que ser jogado aqui aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Porque enquanto está tocando fogo tem corpo putrefando e tem vermes comendo os corpos. Jesus não estava falando para você cortar teu braço, literalmente. Jesus está dizendo assim, tem coisas na tua vida que tu fez essencial e não é essencial. Tem coisas que é acessório, que é supérfluo, que a gente está colocando na nossa vida e fazendo de conta que faz parte do nosso corpo, mas aquilo está nos afastando de Jesus, aquilo está nos fazendo atrair a ira de Deus, e Jesus está dizendo, corta e joga fora. Talvez antes de se tornar em casamento, porque aí você não tem mais o que fazer, porque depois que casou, meu filho, agora é outra lei. É melhor você desfazer essa porcaria desse relacionamento que está aí só perturbando a tua família, do que você perder a tua fé, do que você perder a tua comunhão com Deus. Está na hora de você aprender a cortar as coisas que você fez essencial para você, mas não serve para você diante de Deus. Não é nem isso que eu vou falar, mas volta para cá. Olhando para o texto, algumas lições nessa demonstração que Deus deu a Jeremias aqui no Vale do Filho de Hinnom. Primeira lição, olha o texto. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce. Por que levanta-te? É uma voz de comando. É tipo assim, eu quero que o pastor faça alguma coisa. Eu falo, pastor, por favor, se levante aqui. Levanta-te. Jeremias sofre com o seu povo, por isso que ele é reconhecido como profeta chorão, porque ele sempre está lamentando e chorando pelo que Deus está mostrando que Israel está fazendo e o que Deus vai fazer por conta dessa situação. Porque o resumo dessa mensagem é essa daqui, você não corre. Deixar claro para Israel as consequências do seu pecado diante de Deus, e ensinar para mim e para você que o destino de cada um de nós aqui depende das nossas escolhas. Isso é a lei da semeadura, você não pode fugir disso. Deus soberano deixou você entender a sua palavra e decidir o que fazer com aquilo que você ouve. É o que Deus está dizendo para Israel. Então aqui tem pelo menos duas lições que eu vou momentaneamente extrair aqui do texto à parte, antes de entrar para o contexto em si. Eu não gosto de fazer isso, porque a gente tem muito perigo para fazer, mas você vai entender que quando eu tirar duas palavras aqui para extrair lições dela, tem a ver tudo com a vida cristã. Primeiro é a palavra levanta-te. Primeira lição, Deus está ensinando a Jeremias, se disponha, se coloque de pé, sai da tua casa, se dispõe diante de mim, me dá a oportunidade de fazer alguma coisa por você, Jeremias. Está chorando e gemendo pela nação de Israel? Ok, então eu vou te usar. Eu não vou usar uma pessoa de fora, eu vou usar um profeta do meu povo. Levanta-te, tem a ver com a disposição. Deus chegou para Josué, depois que Moisés morreu, e disse, Josué, tratamento de choque. Moisés morreu, fé. Para de ficar se lamentando. Eu vou usar você. Moisés já está debaixo da terra. É você que eu vou usar para guiar meu povo para entrar na terra que eu prometi para eles. Quando Deus apareceu para Gideão, escondido com medo no lagar, pisando trigo, Deus chegou para Gideão e falou assim, Gideão, homem valente. Por que homem valente se Gideão estava escondido? Porque Deus não olha a tua realidade, Deus trabalha com aquilo que Ele vai fazer com você. Deus não entende e não aceita tuas desculpas. Deus não quer saber das tuas justificativas. Deus não quer saber o que você tem, nem a capacidade que você tem. Quando Deus se revela para você, Ele te mostra aquilo que Ele tem para a tua vida. Então Ele diz, Jeremias, eu vou te usar. Levanta-te. Não é o vizinho que vai dar jeito nesse casamento, é você, meu chefe. É você, minha irmã, que vai botar rédea nesse garoto. É você, meu filho, que vai ter sabedoria para poder negociar, para poder administrar tuas vendas. É Deus que vai fazer, mas vai usar você. Então se levante para ficar no sofá reclamando, chupando pedra. Você é quem vai ser o instrumento
usar estranho não, Deus vai usar a gente aqui. Ah, tá muito ruim isso. O pastor está celebrando 25 anos, mas tem que mudar muita coisa. Sabe por que não mudou? Porque você ainda está aí sentado. Levanta! E Deus vai te usar. Essa é a primeira lição. Que é a mudança. Disponha-se. 20 anos de casado, nunca sentou com o marido para conversar. Aí vem na igreja nas campanhas de oração para mudar o casamento. Não senta para conversar com o marido, não senta para conversar. Pelo amor de Deus, minha filha. Faz alguma coisa, se dispõe. Deus vai operar. Aquilo que você não pode fazer, Deus move céus e terras. Mas o que você tem que fazer, isso é frase do meu pastor, Deus não move uma palha. Segunda lição, desce. Aqui é um comando geográfico, porque Jeremias vai para o vale. Ele vai para o vale, então ele tem que descer. Simples. Não tem mais nada para entender na interpretação textual. Mas se você tirar essa palavra desce e olhar para ela dentro do que a vida cristã exige, aí tem muita coisa para a gente aprender, irmão. Quando Deus diz para Jeremias, desce é posição geográfica, mas tem uma ordem de Jesus para todos nós. O desce aqui é uma ordem espiritual. Você não ganha nada com esse nariz empinado. Você não resolve nada dizendo que sabe, que faz, que acontece. Você tem o que? Faculdade? Você é graduado, pós-graduado. Você tem mestrado. Você tem doutorado. Você tem pós-doutorado. 10 livros escritos, Você está se apoiando nisso. Enquanto você achar que é você quem faz, Deus não opera. Deus não trabalha com soberbo, Deus trabalha com humilde. A Bíblia Sagrada diz: Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Meu irmão, a escada do sucesso no reino dos homens é assim: pisa na cabeça mesmo, passa por cima. Se possível, engana 10, engana 20. O mundo é dos mais espertos. No reino de Deus é invertido. Quer subir, desça. Quer vencer, perca. Quer ganhar, quer crescer, diminua. Quer ser exaltado, humilhe-se perante a potente mão de Deus. E Ele a seu tempo vos exaltará. Humilhe-se diante de Deus. Chora, gasta tudo que você tem. Desidrate chorando. Bote o joelho no chão, minha filha. Faça calo, meu nobre. Tua mulher ora, tua mulher jejua para o teu filho mudar, voltar para Jesus, e tu aí, todo durão. Jesus mandou dizer: só vai mudar quando eu ver ele descendo. Então está na hora, meu chefe, de você chorar diante de Deus. Está muito soberbinho, muito orgulhosozinho. Quando quebrar essa vaidade, esse orgulho, essa prepotência, Deus vai operar. Deus quer ver corações quebrantados. Não rejeitará o Senhor um coração quebrantado. Aleluia, meu irmão. O Espírito Santo está nesse lugar. Glória a Deus. Desde o começo do culto, não é por minha casa, não estou pregando, estou trazendo Deus, não. Deus já está aqui. O que Ele está fazendo é porque Ele já chegou antes de você, antes dessa igreja ser fundada, Pastor Moreira. Ele é antes do antes, oh glória, aleluia. Ele é o Deus que criou o criar. Ele é assim, Ele está aqui falando conosco nessa noite. Levanta e desce, porque eu vou te ensinar. Agora volta para o texto. Os textos sagrados diz, Jeremias, verso capítulo número 3: e desci à casa do oleiro. Olha que coisa linda. E eis que ele fazia a sua obra sobre as rodas. A demonstração já se explica aqui. Quando Deus mandou o profeta na casa do oleiro, Deus estava demonstrando através de uma situação real aquilo que Jeremias precisava entender. O que é que Jeremias precisava entender? Deus é o oleiro. O que o oleiro está fazendo é a obra.
Israel. Então o oleiro representa o Senhor. E a primeira coisa que Jeremias diz no texto é que quando ele entra na casa do oleiro, ele encontra o oleiro. Ele não encontra recepcionista. Tu vai no consultório médico, a primeira pessoa que te atende não é o médico, é a recepcionista. Vai no hospital, é o enfermeiro que faz a triagem. Toda pessoa importante que você procura para resolver alguma coisa, quando você vai lá no lugar onde ela atende, tem um terceiro para te atender. Aleluia! Tem uns 10 crentes entendendo o que eu falei aqui. Ai, pastor, essa noite eu orei de madrugada. Você entrou na casa do oleiro. Quem estava lá? Era ele. Quem ia te atender? Não foi anjo, não. Foi ele que te atendeu. Aleluia. Você está desesperado no trabalho, perseguição, afronta. Você é crente, querem te botar para fora por causa disso. Você não sabe o que fazer, não tem tempo para orar, não tem espaço para orar, porque te persegue pela tua fé. Você corre no banheiro, quando fecha a porta do box, quem está lá dentro? Glória a Deus. O oleiro está lá. Aleluia. Quando você bate na sua porta, quem abre é ele. O oleiro está lá. Então tem mais uma lição aqui. Deus não está ocupado, Deus está disponível. O meu Deus não tem ocupações que o impedem de agir, não. Ele está à disposição. O oleiro está trabalhando por você que veio aqui e deixou a bronca lá, trabalhando por você que está nessa cidade e tem outro problemaço lá na outra, trabalhando pela minha vida, enquanto aqui pregava preocupado com a obreira lá. Jesus disse: fique em paz, meu filho, não é por você que ora, que Deus, que eu faça alguma coisa por você, que eu vou te esperar para fazer, não, eu vou lá e resolvo, porque eu sou o Deus da igreja, o soberano rei de Israel. Ele está trabalhando por você, pelo teu casamento, pelos teus filhos, pelos teus sonhos, pelos teus projetos, pela tua empresa, por quem está lá, por quem está aqui, por quem está longe, por quem está perto. Ele está trabalhando. Salmo 27, versículo número 12: inútil vos será acordar de madrugada, se esforçar, comer o pão que penosamente grandeastes aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Tem que dormir, tem que descansar. Você não é de ferro. Tem gente que descansa porque confia em Deus. Tem gente que não está descansando, gente desfalecido, porque está se esforçando tanto que se esqueceu de depender de Deus. Você que está aí parado porque já cansou, você que está descansando porque confia, Deus me trouxe como recado: eu estou trabalhando. Você que virou as costas para Deus e está longe de Jesus, Ele diz para você: eu estou trabalhando. Está vivendo pior do que vivia antes de encontrar com Jesus. Hoje está vivendo uma vida dissoluta, cheia de pecado. Jesus está dizendo: os livramentos que tu tem tido é porque eu trabalho. Mesmo quando você vira as costas para mim, foi o recado que Deus disse para Israel. Jeremias, diz para o meu povo que virou as costas para mim, que eu continuo trabalhando. Quando eles entrarem na minha casa, eles vão me encontrar totalmente rendido à minha obra. Aleluia. Ele trabalha sobre as rodas, sentado, ele está concentrado. Deus diz na sua palavra em Isaías 64, versículo 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos ainda se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Deus! Ele trabalha! Glória a Deus! Aleluia! João 5,17. Jesus curou no sábado, os fariseus reclamaram, peitaram Jesus: por que você trabalha no sábado? Jesus falou assim: porque meu pai trabalha até agora e eu também. Jesus trabalha aqui, trabalha lá. A gente gosta de cantar, eu respeito licença poética. És desde perto e de longe. Não, a gente tem que mudar, eu mudo, eu gosto de mudar. Respeito, gosto do autor, da música direitinho, mas eu digo que Deus é de perto e Deus é de longe. Deus é de meio tempo, Deus é de muito tempo. Ele é o Deus que trabalha. Salmo 145, verso 8: porque perto está o Senhor
daqueles que o buscam e o buscam de coração perfeito. Glória e aleluia. Eu não sei se você está buscando a Deus, mesmo se você não é daqui, mesmo que você nem crente seja, você está desesperado e veio aqui bater nessa porta, porque você ouviu falar que Deus opera. Eu quero te dizer que Ele hoje vai se mostrar para você, Ele vai se revelar para você e te dizer, te mostrar que Ele trabalha por você também. Diga comigo, Deus está trabalhando. Agora chacoalha esse irmão até ele dar uma rajada de mistério. Fala assim, Deus está trabalhando. Verso 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Eu estou caminhando para o final. Esse verso 4 aqui a gente precisa fatiar ele para entender algumas coisas. Primeiro, quando Jeremias olha, ele observa algo. Tem muito a ver com Israel. Como o vaso que ele fazia de ouro. Sim ou não? De quê? Verso 4, está aí? Bota o verso 4, filho. Ah, não, ele saiu. O oleiro está trabalhando enquanto ele foi fazer outra coisa. Como o vaso que ele fazia de barro. O vaso é de barro, não é de prata. Deus mandou Jeremias na casa do ourives, ainda que ele seja o dono de todo o ouro e de toda a prata. Mandou na casa do barro, na casa do oleiro, para mostrar que Israel é barro. Israel não é vaso, coisa nenhuma, e a prova está no texto. A única vez que Deus fala sobre vaso através de Jeremias é o verso 3. É o verso 4, perdão, o começo, como o vaso que ia fazer de barro. A partir daí, só tem referência para o barro. Deus diz assim, isso. Deus vai dizer, assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Toda vez que Deus se refere à sua obra utilizando uma figura de linguagem para falar, para fazer uma analogia entre o homem e alguma coisa da criação, Deus usa barro. Fala barro, é vaso. O que Jeremias viu era um projeto. Eu aprendi com um amigo meu que vaso só é vaso depois que vai para o fogo. E como é que sabe que o vaso está pronto? Ele tira o vaso do fogo, pega um pedacinho de madeira e dá uma lapadazinha assim na boca do vaso. Se o vaso cantar, está pronto. Se der uma lapada e ele cantar para Jesus, ele está pronto. Glória a Deus. Se ele não fizer barulho, volta para o fogo. Mas aqui ele não viu o vaso pronto. Ele viu um formato. Podia ter visto um prato, podia ter visto uma colher, podia ter visto uma cuia. Ele viu um vaso. Israel precisa aprender aqui, em primeiro lugar, que eles precisam entender que eles não estão prontos coisa nenhuma. Você não está pronto coisa nenhuma. Está se achando, papai. Cheio de talentos, é igual um vaso que ainda não foi para o fogo, mas ele está cheio, ele tem braço, ele tem detalhes, ele está com desenho, aí ele se arvora dizer que está pronto. Tu ainda está mole, porque se alguma coisa mais forte vier, tu amassa. Só vai ficar pronto depois que Deus te testar todinho. E o dia que Deus vai botar a gente no fogo para ver se está pronto é no final. Enquanto você está aqui, tu está na roda do oleiro. Pode até parecer mais pronto do que o outro, mas todo mundo ainda é essencialmente barro. Você é barro, irmão. Então vamos mudar o nome do culto. Lá no Rio de Janeiro tem o encontro dos vasos, agora vai ser o encontro dos barros. A gente tem um jargão evangélico. Fala vaso, agora provar ou vai provar. Nós ainda estamos em processo de feitura. Você ainda está na olaria dele, em cima da roda. Aleluia, aleluia. Não está pronto, não. Você é barro. Barro diz respeito à minha natureza. Quem é que faz a lista de compra e bota
1 quilo de barro para levar para casa. Eu estou precisando de barro. Só se for fazer uma construção. Quem é que passa por uma terra aqui, ó, do lado da igreja, pisa assim no barro, ai meu Deus, desculpa, seu barro. Perdão. Mas a gente pisa. Quando suja o pé, a gente bate, a gente lava. Barro mela, barro faz bagunça. Barro diz respeito à minha natureza. Primeira coisa que você precisa entender da tua natureza, que a tua natureza é frágil. Frágil. 1 de Coríntios, capítulo de número 10, verso 12 e 13, o texto diz assim: aquele que quando está em pé, veja para que não caia. Não veio sobre você tentação senão humana, para que não possais suportar. Mas fiel é Deus, e não deixará que sejais tentado acima do que poder suportar, e junto à tentação proverá o escape. Olha que coisa, irmão. Presta atenção. 3 garantias de Deus no verso 13 aqui. 1 Coríntios 10, 13. Primeira garantia, ele diz assim: a tentação é humana. É no limite da força humana. Porque se você fosse tentado acima da força humana, Deus seria injusto de cobrar pelo teu pecado, porque você não conseguiria resistir mesmo. Sim ou não, irmão? Você não conseguiria resistir porque além das tuas forças, então a Bíblia Sagrada diz primeiro, a tentação não é sobre-humana, ela é humana, está no limite da força humana. E a prova é como Satanás pediu para ir além em relação a Jó. Deus disse assim, no coração não toca. Satanás pediu, deixa eu forçar a barra. Deus falou assim, não, tudo que você fizer vai ser para o limite da força dele. Então na dívida chegar no pastor e falar, foi mais forte que eu. Conversa fiada. Conversa fiada. Foi você que deixou. E tem uma segunda garantia de Deus aqui no texto. Deus diz assim, o texto diz assim, mas fiel é Deus, que não deixará que você seja tentado acima do que pode suportar. O que é que diz a Bíblia? Que as tuas forças naturais são capazes de suportar a tentação. E que além disso, Deus chegou para o diabo e falou, até aqui, Satanás, só dá sugestão, agora forçar ele a fazer, não. Você está limitado, o diabo está limitado, não pode ir além, ele não pode te tentar acima do que você pode suportar. Então ainda você precisa entender que a tentação é humana. É, meu chapa, tu é uma bênção na igreja, né? Mas quando está sozinho com essa porcaria desse celular, o Satanás te usa, né? É, para falar mal dos outros, para ver pornografia, para flertar com mulher que não é tua, para dar ouvido a homem que não é teu. Não é? Como é que funciona? Você está dando brecha a ele, está andando no limite. Ser precipitado é isso, andar no precipício. Aqui tem um baita de um precipício, aqui tem uma base sólida. Tu só anda no limite, fica brincando com a tua natureza. Cuidado. Isso aqui é um lugar santo. Não tem a mesma função do Antigo Testamento, mas continua santo, consagrado para Deus. Não sobe aqui para apresentar fogo estranho, não. Porque deixa eu dar um recado para essa igreja. Meu irmão, minha irmã, agora os amigos da fé, os amigos do Evangelho, fica tranquilo que não é contigo. É só com os crentes. Tem a vida inteira Satanás e os demônios na tua cola, tentando te fazer parar, tentando te perturbar, botando tribulação, botando afronta, usando gente, tentando você com tudo que é tipo de coisa. Que é isso? Agora no dia que você começar a fazer coisa que desagrada a Deus e subir no altar para servi-lo, o inimigo agora é outro. E quando Deus se põe para ser adversário do homem, o homem não ganha. Quer o diabo como teu inimigo. Agora se Deus se levantar, você vai até que porra, filho. Não bota fogo estranho nesse altar, não. Porque isso aqui é casa de Deus, santuário do Altíssimo. Deus. Eu nunca vi ninguém ganhar para Deus. Leia na sua Bíblia depois Hebreus 10, 26 ao 31. Vou só citar o 26 e alguns textos. O 26 diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, tendo recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Antes, expectativa horrível de juízo, como fogo que há de devorar adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, fala lá atrás, morria sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quando maior castigo, cuidai vós, ser merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça.
Tem gente que acha que a graça é uma esculhambação. Na lei, você podia viver em pecado. Você só seria punido pelo seu erro se alguém visse e testemunhasse contra você. Ainda tem que ser pelo menos 2 pessoas. Na graça, tu não precisa de ninguém no quarto quando tu está sozinho. O Espírito Santo que habita dentro de você já é o testemunho. Só me submetendo a teu olho. Pedi a ele, o chefe da casa, para poder continuar a mensagem por causa do horário. Depois eu peço até a irmãos que orem por mim, que terminar aqui eu vou pegar o carro e vou para Recife. Aí eu vou para Campina Grande ainda. Dirigir à noite, que eu gosto de dirigir à noite. Ora por mim. Eu volto aqui para o texto. O barro tem a ver com a tua natureza. Ela é frágil. O barro tem a ver com a matéria-prima com que Deus gosta de trabalhar. Então preste atenção. A ferramenta do oleiro é as mãos e a água. A mesa é um detalhe, porque a mesa é só para tipos de peças. Se o oleiro quiser fazer qualquer outra mesa, é só um detalhe. Então, essencialmente, o oleiro trabalha com as mãos e trabalha com a água. Para fazer o quê? Para amolecer o barro. Imagina aquela pedra de argila, aquela bola de argila ressecada, quase rachando. Não dá para fazer nada. Se você for imprimir força, ela esfarela. O que o oleiro faz? Ele bota na mesa, pega a água, uma gotinha. Aleluia. Aquilo que estava seco fica brilhando. Aquilo que era rígido começa a ficar maleável. Aleluia. O oleiro não botou a prata. Não mandou ele na casa do Orives. Não, Jeremias, eu trabalho com água e trabalho com a minha mão, Jeremias. A água que é o símbolo da palavra e trabalho com a minha mão, que é a minha presença. Jeremias, muitos barros entram na minha casa, umas bolotas ressecadas, que qualquer coisa racha. Tem um mimimi, tem um quero-quero. E tem aquele também que está ferido, lascado pela vida, entra na minha casa todo rígido, ele está rachado, ele está em pedaços. Aí quando ele entra, que ele senta aqui, que ele sobe na mesa, eu derramo uma gotinha d'água e o rancor vai embora, e a vontade de chorar volta, aleluia. E a presença que nunca mais sentia, está sentindo desde que esse culto começou, desde os primeiros louvores. Foi a água do oleiro que desceu sobre você, porque ele sabe trabalhar. Não precisa de muito esforço, não. É só a água dele tocar e a tua vida começa a se tornar maleável. A tua vida, o teu coração, a tua mente começa a se colocar disponível para o trabalhar do oleiro. Eu quero declarar que a água já desceu e a mão dele já colocou. Ele já está amassando, ele está tirando aquelas farpas, ele está tirando o pedaço de palha, a sujeira. Enquanto a água é derramada, a sujeira cai no chão e o barro fica limpo. Por glória, aleluia. Jesus, obrigado. Ele está trabalhando, ele está amassando. Tem áreas da tua vida que ele nunca mais trabalhou porque você não deixou, mas hoje ele está fazendo. Ele está mexendo em coisas que você não deixava ninguém mexer. E a água já começou a penetrar nas rachaduras. Está dando ligamento, aquilo que está na racha. Ai, meu Deus. Tem alguém nessa noite aqui dentro dessa casa que precisa mesmo dessa água descer, para que as áreas rígidas e que estão inflexíveis se tornem maleáveis, moldáveis a mão do oleiro. O barro diz respeito ao valor da obra, mas isso eu vou contar no final. Por favor, cadê o moço? Isso. Obrigado, meu irmão. Toca aí. Um pino, baixo. Você pode dizer amém? Amém. Quando Jeremias observou, eu vou concluir agora. Ele viu o oleiro trabalhando numa peça que parecia um vaso. Mas a observação dele é sutil e pode fazer muita gente se enganar com esse texto. Porque ele declara no verso 4
que o vaso de barro que o oleiro fazia se lhe quebrou. A observância da situação mostra para Jeremias, e ele fala no detalhe, que ele não vê o oleiro errando a mão. O oleiro não perde o prumo. Ele observa e identifica que quem perdeu o prumo foi a peça de barro. O oleiro está trabalhando, daqui a pouco a peça entortou. Poxa, o vaso que o oleiro fazia entortou, ficou troncho. Aí a Bíblia diz que o oleiro, porque está na mesa e não está pronto, se tivesse pronto, ele jogava fora. Mas como ainda não está pronto, só tinha forma. Aí ele, perdeu o prumo, amassa. Vou fazer de novo, vou de água. Pacientemente. O oleiro não reclamou, o oleiro não murmurou, o oleiro não xingou. Por quê? Porque está no controle dele, papai. Quem molda é ele, quem trabalha é ele, quem cuida é ele. Aleluia. Essa peça aqui não presta. Enquanto está na mesa do oleiro, nada joga fora, tudo faz de novo, como ele quer, da forma que. Aleluia. Só que eu quero dar ênfase aqui essa parte final da aplicação. Deus deixa o profeta ver o oleiro, até o oleiro amassar e começar a fazer de novo. Aí o oleiro continua trabalhando, aí Deus começa a falar. Depois dali, nada mais interessa. O que Jeremias precisava aprender foi até ali. Aí Deus fala: Jeremias, o que você acabou de ver tem dois sentidos. Agora preste atenção, querido, querida que está aqui nessa noite. Deus está falando com Jeremias, ensinando para ele o que ele acabou de ver. Jeremias, você pode interpretar o que você viu de duas formas. Primeiro, se tem uma nação e um reino que eu desejo arrancar e derribar, porque eles são maus, porque eles praticam a perversidade, porque eles são pecadores, porque eles estão contra mim, mas eles se arrependerem da sua maldade, então eu também não vou agir como eu queria. Eu vou trazer sobre eles a consequência do gesto. Eles estão vivendo no mal, no pecado, na perdição, mas eles se desviaram desse caminho. Aí Deus está dizendo: então eu não vou responder resultando sobre eles a minha ira. Eles se arrependeram, e Deus sempre responde arrependimento com perdão. Mas ele disse: Jeremias, a aplicação também do outro lado é válida, porque se tem uma gente e um reino que eu quero edificar, que eu quero erguer, mas eles se desviarem dos meus caminhos, então eu também não vou fazer o bem que eu tinha preparado. Ou seja, Jeremias diz para o meu povo que eles vão viver as consequências da sua escolha. Se resolverem andar nos meus caminhos, eu vou agir para poder corrigir, consertar, abençoar, restaurar, restituir. Se eles continuarem dessa forma, Jeremias, então também eu vou trazer algo sobre eles que eles não vão gostar. E aqui é específico para Israel, irmã Cristina, porque Israel insistiu em ficar pronto torto. Aí Deus encerrou a demonstração no capítulo 18, e na mesma região onde outrora Deus mandou Jeremias ir no lugar da fabricação, Deus no capítulo 19 manda Jeremias na loja. Jeremias, no capítulo 18, tu vai entrar no lugar onde eu faço as coisas, e tu vais ver que se alguma coisa sair errada, eu amasso e começo de novo, não tem problema, 10 vezes, 15, 30, 40, está na minha roda, eu resolvo a parada agora.
Agora, se ficar pronto torto, Jeremias, eu vou te ensinar o que é que eu faço com o que está pronto, mas que não me serve para nada. Vai na loja, capítulo 19. Vai e compra uma botija de oleiro, ou seja, um vaso pronto. Chama a liderança do meu povo e todos os anciãos e sai à porta do oleiro. Ou seja, eu estou dentro da loja. Quando eu abro a porta que sai, eu dou de cara com o quê? Com o vale do filho de Inom. E na planície de Tofete, lá no lixão, Deus mandou Jeremias levar o vaso pronto, diante de toda a liderança de Israel, e declarou um monte de coisa, dizendo para eles assim: o que vocês fizeram, eu nunca imaginei que vocês tinham capacidade de fazer. Por conta da maldade de vocês, e vocês não se arrependeram nem me ouviram. Aí o verso 10 do capítulo 19 diz que Jeremias recebe uma ordem: então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhes-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer. Escute, o quebrar que aparece no verso 4 do capítulo 18 tem outro sentido. Não é quebrar como a gente. Se esse copo de vidro rachar e você estiver bebendo alguma coisa nele, perceber a rachadura, o que é que você faz? Imagina você num dia de sol, calor, tomando aquela Coca-Cola, aleluia. Na metade do copo tu recebe um rachão daqui a aqui, ó. Parece que você engoliu um pedaço de vidro. Foi só um rachão. Mas ninguém bebe nada em copo rachado. O que é que você faz com um copo rachado? Irmão, com rachadura tu joga fora. Imagina quebrar. Quebra a minha vida. Eu me respeito licença poética, mas a gente precisa aprender a cantar. Esse quebrar não tem nada a ver com o quebrar do capítulo 19. Quando Deus diz para Jeremias quebrar o vaso, é porque Deus está dizendo para o povo: enquanto vocês não derem valor que vocês estão na minha roda, que vocês não estão pronto coisa nenhuma, que vocês somente são vaso de barro, vocês são pedaço de barro, da forma que tiver, vocês estão na minha roda. Eu faço como quero, eu desajusto, eu ajusto, se importar eu amasso, eu dou 10, 15, 20, 30 oportunidades, vocês estão na minha roda. Cuidado, igreja! Porque vai chegar um dia que Deus vai provar toda a obra, e os vasos de desonra, como Paulo diz para Timóteo, toda casa tem vaso de honra e de desonra. Os vasos de desonra serão quebrados e jogados fora. Quando Deus mandou quebrar, Deus está dizendo para Israel: vocês eu estou desprezando e estou jogando no lixo. A palavra de Jeremias foi uma palavra de juízo. Eu não vim com uma palavra de juízo. Na verdade, o Evangelho é ele mesmo, é salvação e juízo. Porque está nas Escrituras Sagradas: aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Submeter-se à mensagem do Evangelho, meu amigo, que você que está aqui hoje, ainda que te amemos, ainda que a gente queira evitar você dar de cara com algumas coisas sérias do reino de Deus, nós não podemos fugir, porque fazer isso é negligenciar a mensagem, é mudar a mensagem. Quem muda a mensagem também tem parte da sua parte arrancada do livro da vida. Eu não mudo a mensagem. O Evangelho não vai evitar você ser condenado, você já está. O Evangelho é para alterar a condição de condenado para redimido. Esse é o Evangelho. Deixa eu contar uma história para você, para terminar a mensagem aqui. Porque o que Deus quer com o seu povo, lá no 27, no capítulo 27 de Jeremias, Deus vai dizer para o povo assim: eu sei o que eu tenho pensado sobre vocês. É pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Eu serei a chave de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa linda! Mas a Bíblia Sagrada não é mentira, não falha. Você vai viver as consequências da tua escolha, da tua decisão. Mas deixa eu te dar aqui uma última perspectiva do oleiro sobre o barro.
Como eu falei, não sei se falei para alguém aqui, eu fui pastor na cidade de Caruaru. Eu comecei a igreja nossa lá, por bondade de Deus, em 2011. E certa feita eu levei um pregador lá do Rio, um amigo, para pregar lá durante os fins de semana, e na segunda-feira ele me pediu para comprar uma peça de artesanato, e lá tem um bairro muito famoso, Alto do Moura, que é conhecidíssimo, porque lá foi onde o paraibano, né, do mestre Vitalino, que depois se radicou ali, construiu a sua casa e ganhou o mundo com as suas obras, seus bonequinhos de barro, né? E hoje tem várias olarias, inclusive tem uma lá do Galdino, que é uma olaria top, um cara conhecido, reconhecido com as suas obras. Eu levei naquela segunda-feira na casa do Galdino, na loja do Galdino, para um pastor que estava comigo comprar umas peças. Interessante que quando a gente entrou na loja, a gente viu peças de tudo que é tipo de tamanho, e a gente saiu perguntando o preço. Quanto é que custa essa daqui? Ah, essa daqui custa 10. E essa daqui? Ah, essa daqui custa 15. E essa? Ah, essa daqui custa 30. Tinha uma bichona de uma namoradeira gigante assim. Aí a gente perguntou, e essa daqui? Aí ele falou, 3.500. Quando ele falou o preço, eu pensei o quê? Isso é de? Quanto mais caro o preço da obra, a gente olha para o material que é feito. Se ele dissesse assim, custa 3 milhões, ele disse, você está maluco. Mas se fosse uma peça de ouro, ele dissesse 3.500, ele disse assim, só isso? Não é? Não é assim? Você dá valor que você está vendo. Continuamos vendo ali a olaria, Carlos. Fomos até o lugar onde se faz as peças. E eu tive uma decepção, porque era segunda de tarde. E a olaria estava limpinha. O oleiro não estava lá. Seu Galdino tinha viajado para fazer alguma coisa. Era 4 da tarde. Essa semana eu acordei 3 horas da manhã. Peguei o caminho da casa do oleiro. Quando eu cheguei lá, quem estava? Ele estava lá. Estava lá desde os tempos da eternidade. Enquanto caminhava ali naquela parte ali, da olaria mesmo, me chamou a atenção um tabuleiro gigante. Micropeças de barro, os bonequinhos simulando um arraial de festa junina. É nossa cultura, gente. Com todo respeito ao que se faz na festa junina, aquilo é a nossa cultura. Rapaz, quando eu vi aqui uma fogueirinha, as bandeirinhas, os trios de zabumba, triângulo, sanfona, a noivinha, o padre, rapaz, lindo, Cristina, lindo. Eu falei, o pobre é fogo, irmão. O pobre calcula rápido. Irmão, se uma dessa é 3.500, uma dessa é 30, uma dessa é 15, uma dessa é 10, uma dessa é 2. Eu contei rápido assim, devia ter umas 60 peças, eu falei assim, vai dar 2 aqui, em vez de 60, 120, eu vou botar o cartão, dividir em 3, levar no saco, fazer uma graça com a menina em casa. Falei, menino, que era o moço que estava atendendo a gente, falou assim, quanto custa? Eu vou beber água, viu, irmão? Eu fiz um intervalo para dar uma emoção na história, mas ele respondeu na lata, 33 mil reais. Irmão, estava aqui na garganta o nó, desde a boneca de 3.500. Eu falei assim, mas meu filho, isso aqui é barro. Rapaz, para que eu disse isso, pastor? O rapaz fechou a cara e fez assim, não é barro não, senhor. Ah, tu tá de brincadeira comigo, faz estudo, você é barro. Não, não é barro. Eu acho que se fosse Galdino ia ser colocado para fora. Aí o menino pacientemente, ainda que irritado comigo com a minha declaração idiota, desculpa a expressão, me chamou assim e falou assim, moço, eu vou te mostrar uma coisa nessa obra que se não tivesse aqui, o senhor podia levar de graça, que não tinha valor nenhum. Essa segunda peça, a primeira foi levada para a Holanda, isso aqui é uma outra encomenda da Alemanha. Valia mais do que meu carro na época, irmão. Que se eu vendesse, ainda ficava devendo para o banco, não ia ter nem dinheiro para comprar um boneco daquele. Ele me mostrou assim na quina da peça, pastor. Ele me mostrou e disse assim, se não tivesse isso aqui, o senhor podia levar de graça. Sabe o que ele me mostrou? Feito, acho que com um pincel, depois que a peça foi toda invernizada, assim, Galdino. Ele falou assim, se o nome não tivesse aqui, o senhor levava de graça, mas como o nome está aqui, ele dá o valor que ele quiser para a peça.
Aleluia! Me mostrou o texto de Efésios que diz que nós temos em nós o penhor da nossa herança. É uma marca, é um selo que o Espírito Santo de Deus colocou em nós. O diabo brada, tu é barro, tu não vale nada, tu não pesa para nada, tu cai muitas vezes, tu é um bobo, tu dá trabalho na igreja, tu não vale nada, Rafael. Aí grita uma voz da eternidade que ecoou em Romanos 8:31, quando o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse: condenação alguma há contra os eleitos de Deus. É Deus quem o justifica. Diz assim: se Deus é por nós. A voz que ecoa lá da eternidade grita: é meu filho, eu dei o meu sangue por ele. Ninguém dava nada, ninguém dava valor, mas eu paguei um alto preço, e o que ele vale foi eu que disse que ele vale. Não vale por ele, mas vale pelo que eu quis que ele valesse. Você tem valor, sei lá, meu irmão, me ajuda aí. Você tem valor, o Espírito Santo de Deus hoje te trouxe aqui para dizer: você vale alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Irmãos, essa é uma hora muito importante. Eu sei que você veio aqui. Amanhã é domingo, irmãos. A não ser que você tenha algum compromisso importantíssimo, escute. Esse é um momento muito importante, de muito valor para Deus. Não despreza isso, não anda, por favor. Não anda, pastor, estou apertado, eu vou fazer nas calças. Vai, mas se não for isso, pelo amor de Deus, respeita esse momento. E intercede, porque esse momento é um momento de decisão eterna. Essa é uma noite de conserto com Deus. Essa é uma noite de ajustes. É uma noite de barros aqui reconhecerem que estão na olaria. A vontade de Deus não é que você tenha um final como Israel aqui. Deus não deseja quebrar o seu povo, mas há uma lei que não vai ser ignorada. A verdade é que todos nós estamos na roda, submetidos ao trabalhar do oleiro. Mas tem um detalhe, irmãos. O oleiro só amassou e fez de novo quando a peça de barro se entortou na sua mão. Cabe a nós. Deus mandou dizer para Israel: Jeremias, fala para o meu povo, se eles se desviarem dos seus caminhos, se eles voltarem para mim, eu vou fazer de novo. Porque eu desprezo que eles têm sido até hoje, se eles se voltarem para mim, e eu vou fazer eles de novo conforme eu quero que eles sejam. Eu quero dizer para você que tem um plano de Deus, na mente de Deus, no coração de Deus, muito, muito melhor do que o que você tem vivido agora. Eu quero declarar para você, querido, que está aqui, conhece o Evangelho, mas está longe de Jesus, que eu sei que você tem saudade do trabalhar do oleiro, mas tem vergonha. E com todo respeito à igreja, pode não ser com essa daqui, mas você que é membro de outra igreja, vocês sabem disso. Muitos filhos afastados, pastor, resistem em voltar, porque eles têm medo. Não é do pai, é dos outros filhos que ficam. Eles saíram porque quiseram sair, mas eles foram motivados por muitos de nós. Sabe por que muitos barros nessa noite aqui resistem em se colocar diante do oleiro para que ele os amasse e faça de novo? Porque tem muito barro torto ainda dando trabalho. Desperta, ó igreja! Precisamos amar nossos irmãos.
missionária central é uma igreja amorosa, uma igreja preocupada com as almas, uma igreja que trata, que cuida, que sara. Você está no melhor lugar para recomeçar com Deus. Não permita o diabo lançar essa seta de mentira sobre você. Não vai acontecer de novo. É tempo de restauração, é tempo de novidade de vida. Eu quero convidar você que está aqui hoje. Talvez veio ontem e não tomou essa decisão, mas hoje o Senhor te pegou de jeito. Eu não sei. Eu falo porque eu sou pregador. Nesse momento eu não consigo adivinhar. Eu não tenho esse dom, esse talento de ver. Não. Eu falo e conto apenas com o Espírito Santo que trata os corações. Há dois tipos de pessoas que sempre estão na igreja. Aqueles que vêm porque foram convidados, são amigos, são parentes, são vizinhos, são colegas. Gente que talvez entrou aqui porque sentiu alguma coisa para entrar aqui hoje, mas nunca esteve em uma igreja evangélica, não tem aliança com Deus, nunca entregou sua vida a Jesus. Ô irmãos, com todo respeito, eu estou vendo muita movimentação ali na porta. Os diabos pedem para parar. Só um instantinho, todo movimento. Isso é uma hora tão importante para a igreja, irmãos. Eu peço isso com carinho, porque isso é um momento que a igreja tem que estar ligada no céu intercedendo. Tem cadeias sendo quebradas aqui, mas tem muita resistência. Isso é um momento espiritual, sobrenatural. E a igreja precisa entender seu papel de intercessão. Então pede para parar um pouco. E também pessoas afastadas do Evangelho, que estão sempre na igreja porque sentem falta de Jesus. Essa noite é noite de tu largar o que você tem colocado na tua vida. Essa é noite de você largar a mão e jogar fora essa vida que você tem vivido e voltar para o teu Pai que te ama. Você se colocar na mão do oleiro que Ele quer hoje trabalhar no teu coração, meu amigo. Então, sem mais demoras, porque já foi muito da hora, eu quero convidar você que está aqui nessa noite, que nunca entregou tua vida a Cristo, ou você que está afastado do Evangelho, quer voltar. Eu quero orar com você. Se você me permite orar por você, eu quero convidar você a sair do teu lugar e se colocar aqui na frente dessa escadaria aqui, ó, só para que eu ore por você. Se você quer tomar uma decisão hoje de entregar tua vida nas mãos do Senhor, no altar de Deus, onde você está, onde você se encontra, vem aqui no altar, eu quero orar por você. Venha, isso, olha que coisa maravilhosa. Vem para Jesus aqui, vem. Sai do seu lugar, a igreja pode celebrar. Aleluia, aleluia. Isso, filho, que coragem. Fica aqui. Oh, aleluia, aleluia. Vem. Isso, olha que coisa linda. Uma decisão importante. Não importa o tempo da tua vida, o que você fez ou deixou de fazer. Jesus te ama. Ele quer mudar a tua história. Onde você está? Cadê você, filho e filha de Jesus? A igreja orando. Isso, venha. Quer vir? Venha. Isso. Em nome de Jesus você é livre. A tua família ora por você, os teus amigos oram por você. Talvez vocês estejam lá em cima. Talvez você está lá em cima nessa galeria, escondido na galeria. Jesus te pega aí nessa galeria pela mão e te traz aqui, desce. Isso, meu filho, isso, vem para Jesus. Vem para Jesus. Oh Deus, a igreja pode adorar e celebrar. Vem com ele, filho, acompanha ele. Onde você está, meu amigo, que está aqui essa noite? Isso, Deus te trouxe para isso. Essa é a noite da tua decisão. Isso, olha que coisa. Vem, moço. Uma criança, Jesus entendeu a mensagem, Jesus. Por isso que não tem nada a ver comigo. Eu falo mais de adulto, uma criança entende. Porque Jesus é quem está falando aqui entre nós. Tua mulher ora por você. Teus filhos oram por você. E eles querem ver um dia você rendido a Jesus. Mas não vai acontecer nada mais do que a pregação do Evangelho para você tomar uma decisão. Venha, isso, filha, isso. Está vindo acompanhar, mas tem uma moça lá atrás, isso. Vem, filho. Aleluia. Há uma resistência espiritual, mas é quebrando a mente. Deus está movendo corações.
sabe você veio com um amigo. Quem sabe você trouxe tua família. E você quer entregar sua vida para Jesus, mas talvez esteja com vergonha de vir aqui. Essa pessoa que te trouxe, ela pode falar contigo. Põe a mão no coração. Põe a mão na mão dela assim. Isso está vindo, vem mais uma moça para Jesus aqui. Olha que lindo, vem. Aleluia. Olha, você pode aplaudir mais forte. Esse é o dia que o Senhor fez. Há mais vidas tomando uma decisão hoje. Venha, isso, minha filha, isso. Venha, isso. Pode vir. Se tiver mais uma pessoa para entregar a vida a Cristo, não deixe para outra hora. Se tiver mais uma pessoa para voltar para Jesus, não deixe para outra hora. Não deixe para outra hora. Volta para Jesus agora. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais ele fará. Dá uma olhadinha do lado, irmão. Olha à direita, olha para a esquerda, olha na frente, olha atrás. Se houver uma pessoa que você não identifica ainda como crente já, traz para cá, fala assim, eu vou contigo lá, traz para cá, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Onde está mais uma pessoa para entregar a vida para Jesus? Vem agora, não deixe para uma outra hora, não. Esta é a grande oportunidade que o Senhor está te dando. Deus está te dando a grande oportunidade de deixar o pecado, de deixar o mundo e caminhar e trilhar no caminho da vida eterna. Onde está mais uma pessoa para entregar a sua vida a Jesus? Vem agora, vem nesse momento, vem agora, vem, glória a Deus. Continua dando uma grande salva para o nosso Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu vir aqui bem rapidinho. Você, uma, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu me assim porque ele é o pai dele, por isso que ele está assim. Então, 9. Onde é que está a 10ª pessoa? A 10ª pessoa para entregar a vida a Jesus. 10 é um número bom. Venha para cá, está descendo? Está descendo a 10ª pessoa, irmão. Dá uma grande salva de palmas. A 10ª pessoa está vindo. Vem para cá, vem. Glória a Deus, 10ª pessoa está vindo. Glória a Deus, glória a Deus. 10 é um número bom, mas eu gostaria de ver 11. Onde ele está? Tem alguém lá no telão? Tem alguém? Está vendo o telão lá fora? Tá? Não sabia que estava vendo? Maravilha. Se você está lá no telão, então venha para cá também. Entrega teu caminho ao Senhor. Quem está aí no pátio aqui fora, está aqui o 10º. Quem está aí fora, vem para cá. Você pode ser a 11ª pessoa. Os irmãos que estão aqui fora, então que estão aqui na rua do pátio, dá também uma olhadinha do seu lado direito, esquerdo, frente e atrás. Se tiver alguém que você também não identifica, como crente ainda, fala assim, bora, eu te levo lá, vai bem para cá. Isso, é quem trouxe visitante, traz ele para cá. Bora na mão dele e fala assim, vamos lá, rapaz, chegou o teu dia, chegou a tua hora, para que tardar mais, para que demorar mais?
Entrega teu caminho ao Senhor. Onde está a 11ª pessoa? Venha, 11ª pessoa, seja você a 11ª pessoa a entregar a sua vida a Jesus hoje. Onde está a 11ª pessoa? Está lá fora, está vindo aí, está vindo alguém aí de fora, me avisa. Se estiver vindo alguém de fora para entregar a vida a Jesus, me avisa aqui. Onde está a 11ª pessoa para entregar hoje a sua vida ao Senhor Jesus? 11ª pessoa, levante a mão, queria te ver, uma pessoa que já veio aqui tantas vezes e hoje compreendeu que Deus está chamando você de uma maneira muito especial. Entrega teu caminho ao Senhor hoje. Onde é que está? 11ª pessoa. Bom, não havendo a 11ª pessoa, então nós vamos orar. Vamos orar por aqueles que se entregam ao Senhor agora. Nós queremos somente dizer que quando a gente orar por vocês deverão entrar por aquela porta e aí na secretaria, apenas para fazer um cadastro. Mas como eu estou vendo aqui que tem jovens, os líderes da juventude locais devem acompanhá-los. Estou vendo aqui que tem mulher, então a líder das mulheres, aqui das jovens também, dos jovens também, muito que maravilha, e dos senhores, dos homens também. Então, líder do departamento de homens, líder do departamento de mulheres, líder do departamento de jovens devem acompanhá-los a secretaria para já ir cadastrando ele, mostrando como é que é servir ao Senhor neste lugar. Aqui se aprende a servir a Deus. Maravilha, glória a Jesus. Eu dei esse tempo para você se decidir. Onde é que está? A 11ª pessoa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Venha para cá. Bom, não havendo então pessoas, agora vamos orar. Eu queria convidar o pastor Francisco para estar levantando aqui a sua voz, orando por aqueles que entregam agora a sua vida a Jesus. Mas não vai embora, irmão. Logo que nós oramos com a Josimel, vai ser só ela mesmo.